Hoje trago um vídeo diferente. É um misto de análise literária com teoria de internet. De tempos em tempos, a criatividade humana consegue gerar cenários e situações que, além de alcançar lugares onde o senso comum jamais ousaria pousar, desafiam qualquer barreira do que a humanidade conseguiria considerar como seu pior pesadelo. Fazer isso de modo sutil e, ainda por cima, angariando uma legião de milhões de fãs ao redor do mundo, é um fato a ser reconhecido e admirado, sem sombra de dúvidas. A criadora Gooseworks e seu pequeno estúdio de animações para o YouTube encontrou na produtora Glitch o canal perfeito para a distribuição de sua obra mais conhecida, o incrível Circo Digital. Em resumo, é uma história que mostra 6 personagens, originalmente aparentemente humanos, que se veem presos a uma simulação de computador, a um jogo de videogame com estética dos anos 90 e 2000. Esses personagens perdem suas noções de identidade originais e assumem corpos digitais, ou avatares, que ficam fadados a seguir as ordens no mantenedor do local, o louco mestre de cerimônias chamado Caim. Caim e outros personagens auxiliares são inteligências artificiais que apresentam desafios para os personagens jogadores, através de jogos e histórias feitas para ocupar suas mentes para que não enlouqueçam naquele lugar. Somos apresentados à trama acompanhando a personagem que é rebatizada como Pomni, uma humana recém-chegada à simulação que, como os outros, não pode mais escapar. Embora algumas dicas de que exista verdadeiramente uma saída sejam deixadas propositadamente por Caim, o mesmo diz várias vezes que ele mesmo não conhece uma saída e tudo o que pode fazer é entreter os jogadores dentro daquele universo digital através de suas criações. No momento deste vídeo, a série possui oficialmente apenas 2 episódios e tomou a internet de assalto. Sua popularidade explodiu, especialmente entre as crianças, a despeito de sua natureza profundamente baseada no terror existencial. Sua aceitação pelo público infantil se deve principalmente pela estética multicolorida e caracterização cartunesca tanto do ambiente como dos personagens, e até mesmo pelo estilo da própria animação. Fora Pomni, que é uma recém-chegada, os outros personagens praticamente desistiram de tentar sair daquela situação, e a história mostra o quão danoso pode ser para suas mentes se insistirem nessa ideia de que exista uma saída. Agora, o que mais fica no entretexto da obra é sua similaridade assustadora com o conto de 1967, I Have No Mouth and I Must Scream, ou Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, de Harlan Ellison. Vencedor de prêmios após o seu lançamento, essa pequena história narra a tragédia de 5 humanos presos sob o controle de AM. AM, na história, é a autoassimilação de diversas inteligências artificiais criadas para gerenciar a complexidade da Guerra Fria entre Estados Unidos, União Soviética e China. Esse amálgama foi criado para encontrar a solução final para os conflitos, imbuído com o conhecimento necessário para criar formas de aniquilar os inimigos de cada nação. A AM teve vários significados. Inicialmente foi chamado de computador mestre aliado, ou Allied Master Computer, depois de manipulador adaptativo, Adaptive Manipulator, em inglês, e posteriormente de ameaça agressiva, Aggressive Menace, na versão original, assim que os humanos perceberam que ele tinha adquirido autoconsciência. Com essa autoconsciência, AM ressignificou seu próprio nome para Soul, inspirado no princípio cogito ergo sum, eu penso, logo existo, do filósofo René Descartes. A AM, então,
desenvolveu um ódio absoluto e incalculável pela raça humana, exterminando a mesma, com exceção de 5 indivíduos, os quais manteve vivos por centenas de anos apenas para infligir-lhes dor e tormento. Seus métodos eram, além de dor física, mantê-los presos em um tipo de realidade pesadelo, onde lhes eram apresentados desafios a serem cumpridos, com esperanças de recompensas que nunca eram aquilo que realmente prometiam, e sempre jogavam os sobreviventes em um tormento maior do que o anterior. Incapazes de escapar, eles se veem obrigados a aceitar os desafios de Amy para tentar escapar da fome e da dor, sempre constantes em suas vidas amaldiçoadas pela inteligência artificial. Embora em O Incrível Circo Digital o elemento do terror psicológico seja sutil, a loucura existencial, a dor, a tortura e a impotência são comuns às duas histórias. Os desafios envolvendo viagens para outros reinos para enfrentar monstros gigantes em ambas as obras corrobora também com a correlação intrigante. O famoso ilustrador John Byrne também adaptou a história original para uma graphic novel, onde exibe a sua interpretação visual da terrível tragédia dos 5 sobreviventes. Curiosamente, em 1995, época aparentemente condizente com a qual O Incrível Circo Digital parece se localizar, foi lançado um jogo para computador de I Have No Mouth and I Must Scream, com participação ativa do próprio autor original, que expande aquele universo imensamente, levando o jogador a entender melhor as dores, os traumas e o destino trágico de cada um dos personagens. A terrível provável inspiração para o Incrível Circo Digital traz uma tônica interessante para o resultado aparentemente inesperado de sua popularidade e demonstra claramente como o autor acaba perdendo o controle sobre o destino de sua obra, uma vez lançada ao público. Sugiro enormemente que assistam à divertida animação, que leiam o conto original e joguem ou pesquisem sobre o jogo para tirarem suas próprias conclusões. As semelhanças são tão claras assim? Ou seria apenas uma coincidência curiosa? Deixem nos comentários a sua opinião. Adoraria debater sobre o assunto. Se gostaram do conteúdo, cliquem no gostei e se inscrevam no canal. Enquanto isso, fiquem bem. Sob o Véu da Noite.